Meus amigos e minhas amigas do Estratégia, que satisfação estar aqui com os senhores e senhoras nesta manhã de quarta-feira. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo esse informativo gravado e não ao vivo, como é do nosso costume. Então, a primeira questão é que fiquem sossegados. A partir da semana que vem, nós voltamos ao informativo ao vivo, com a sua participação, o seu comentário, a sua crítica. Você pode fazer o que quiser, trucidar a decisão, apoiá-la, ser favorável, contrária, fazer questionamentos. Então, nós estaremos a partir da próxima quarta-feira normalmente com o nosso informativo. Dessa situação de hoje é porque estou aí com uma questão aqui envolvendo transporte, viagem, então eu precisei fazer uma análise não ao vivo desse informativo 979 do STF. Qual é o barato disso? É que esse informativo não teve nenhuma decisão definitiva. Então, como nós voltaremos a discutir lá na frente sobre o informativo, aí nós falaremos ao vivo com todos os nossos recursos disponíveis. Hoje vocês estão aqui no conforto da minha casa ainda, ou seja, é um encontro mais intimista, né? Estão vendo aqui os meus livros, os meus materiais de estudo, e eu conversarei então sobre este informativo 979 do STF, que ainda que não tenha uma decisão definitiva, tem uma discussão espetacular e fundamental que dá tanta polêmica, que refere-se ao querido WhatsApp e ao bloqueio do WhatsApp pelos juízes em razão do descumprimento pelo Facebook da ordem de concessão, liberação de certos dados que os juízes buscam para, especialmente quando se refere a investigações criminais. Então, o nosso objetivo hoje é destrinchar o início desse julgamento, porque é importante desde logo manter na cabeça vários conceitos tratados pelos ministros durante essa sessão, e é importante para nós já conhecermos e nos ambientarmos, porque essa decisão, amigos, vai despencar em prova. Combinado? Esse é o nosso objetivo de hoje do informativo 979. Quando falamos aqui em WhatsApp, em juízes determinando eventualmente medidas para bloquear o WhatsApp no Brasil inteiro em razão de um descumprimento de ordem judicial, nós estamos falando, obviamente, em direito constitucional. Então, o que nos reserva esse informativo? A grande questão aqui é sobre direito constitucional, é sobre essa história de garantias fundamentais, ou seja, estamos no âmbito das garantias fundamentais e vamos falar aqui da decisão judicial que manda suspender temporariamente esses serviços. E nós queremos responder aqui se os artigos 10º, se o artigo 10º parágrafo 2º especialmente, se o artigo 12, inciso 3, esse artigo aqui é o mais importante, que permite a suspensão dentro do marco civil da internet, a suspensão temporária de serviço de mensagens entre os usuários aí da internet, como sanção pelo descumprimento da parte pela ordem judicial que determinava previamente, né, a disponibilização de conteúdo de comunicações. Então essa é aquela história, o juizão vai lá e diz o seguinte: libera para mim aí o diálogo entre A e B, porque esses caras estão praticando um crime, às vezes é um crime muito grave, e eu preciso investigar, e agora o pessoal não usa mais telefone, então não adianta mais interceptação telefônica, os caras não usam mais telefone. Quando eu estava em Santa Catarina e atuava numa vara de investigação de organizações criminais como assistente de um grande juiz, nós fazíamos muitas interceptações telefônicas lá de grupos organizados para o tráfico de drogas, pedofilia, questões muito sérias envolvendo aí muitas vezes matérias interestaduais, com a Polícia Federal atuando, né? E qual era o grande ponto? O pessoal achava que usando o BlackBerry não seria interceptado nas mensagens e ligações. Então, eles eram pegos, claro. Agora eles descobriram que por meio do WhatsApp eles realmente não são interceptados. Então ninguém mais liga para o outro. Usa o WhatsApp, usa as mensagens, né? Usa a própria ligação de WhatsApp, porque isso permite uma total liberdade para agir e negociar as questões criminais aí. Então, realmente, isso causa um desassossego nas investigações criminais. E o ministro, especialmente o ministro Edson Fachin, abordou essa matéria de maneira muito bem explorada, explorou muito bem, abordou com ela com detalhes. Isso fica muito claro no seu voto inicial aqui. Então nós estamos, na verdade, no âmbito de duas ações. Nós vamos conversar aqui sobre o âmbito de uma ADI, que a ministra Rosa Weber é
a ministra que está à frente desse julgamento como relatora, e uma DPF, essa DPF já tem o ministro Edson Fachin. Então o que fez o STF? Iniciou o julgamento conjunto dessas duas ações, a DIN e a DPF. Na prática, o que essa DIN e essa DPF fazem? Elas questionam justamente essa possibilidade que o Marco Civil dá de os juízes suspenderem os serviços desses provedores, dessas plataformas, né, de comunicação, em vista da não abertura dos dados sigilosos, da comunicação de dados entre as partes que utilizam esses serviços. Essa é a ideia da ação. Já para adiantar, a ação se encaminha para não ser julgada totalmente procedente. Por quê? Porque os ministros estão dizendo que não tem nenhum problema com o dispositivo, com os dispositivos em geral. Eles precisam ser interpretados conforme a Constituição, excluindo algumas interpretações, mas o grande problema não está nos dispositivos, não está no Marco Civil. O grande problema está na interpretação que os juízes estão dando para esses dispositivos, especialmente naquele que permite o juiz suspender o serviço para o Brasil inteiro em razão de uma obrigação que seria imposta às empresas de não utilizar mecanismos de proteção aos dados que impedisse o acesso judicial em casos excepcionais. Bom, agora que nós temos uma noção do que nós estamos falando e qual é a questão em debate, nós precisamos efetivamente aprofundar nessa discussão para ver qual é que é o lance aqui dessa decisão. E vamos lá, vamos iniciar falando aqui sobre o próprio caso. Então o plenário iniciou o julgamento, cuidado, o plenário não decidiu nada ainda, ele apenas iniciou o julgamento sem conclusão, mas já nos deu ótimas dicas de qual será a decisão. E aqui nós temos, como eu já havia explicado, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, em conjunto com uma ação direta de inconstitucionalidade, as duas com relação, especialmente aqui o que pega é esse artigo 12, inciso 3 do Marco Civil da Internet, que permite a suspensão dos serviços pelo juiz em casos aí excepcionais, né? Então, nesses casos excepcionais, o juiz poderia suspender o serviço para o Brasil inteiro, né? E isso aqui causa aí uma discussão sobre até razoabilidade, proporcionalidade, se essa suspensão temporária entre usuários da internet é cabível no nosso dia de hoje. Então, e essa suspensão se dá, em geral, por isso aqui, ó, pelo descumprimento por parte da empresa responsável de ordem judicial de disponibilização de conteúdo das comunicações. Então, assim, para simplificar, é o seguinte: vai lá o juizão e manda o WhatsApp, né, liberar certos dados de comunicação. O WhatsApp não faz isso, o Facebook, né, que é o dono do WhatsApp, não faz isso, não quebra o sigilo das comunicações, dizendo que não tem como quebrar, porque existe criptografia de ponta a ponta, então ele simplesmente não consegue fazer essa quebra, e aí vai lá o juiz e prau, então pega e manda suspender. Isso até parou um pouco, mas vocês lembram que isso aconteceu várias vezes no ano passado, 2019, 2018 aconteceu algumas vezes, eu lembro assim, da primeira vez que isso aconteceu, eu acho que ficaram 2 ou 3 horas tudo parado, né, sem WhatsApp, o pessoal vai à loucura, né, com isso. Então, o grande ponto aqui é essa história da suspensão das atividades desses provedores, especialmente aqui o caso de maior polêmica realmente é o do WhatsApp. Então, a pergunta que nós queremos responder, a primeira delas, e que a DIN se debate, é isso aqui, ó. Pode bloquear ou não pode bloquear? Será que podemos bloquear? E segundo a relatora, a ministra Rosa Weber, não pode bloquear. Segundo ela foi muito enfática nisso. A coleta, a guarda, o armazenamento do tratamento de dados, ela trata também da violação no princípio da privacidade, a proteção dos dados, o sigilo das comunicações. Então, o que eu não gostei do voto da ministra Rosa Weber? Ela veio com uma tese muito ampla, né? Falou de coleta de dados, liberdade, ou seja, é claro que no cômputo geral, na discussão, estão envolvidos esses princípios também. Mas a questão, em tese, é mais simples do que a ministra tenta colocar aqui, mas de toda forma, o voto dela nos ajuda a compreender qual é a dimensão que o STF vem dando hoje para esses outros direitos da liberdade, de expressão, da privacidade, e isso despenca em prova na primeira fase, né? Quando a gente trata de direito civil, nós já temos imensas discussões sobre o que é privacidade, o que é liberdade de expressão, em que casos eu posso ter flexibilização, e esse voto aqui é uma aula, os dois votos, né, são aulas sobre o assunto. Então, em uma prova subjetiva você pode citar isso, né? Em uma prova objetiva pode ser que caia aí algum termo específico utilizado, né? Então, assim, fiquem atentos demais a essa jurisprudência, porque ela é aí um bom exemplo de como resolver questões de conflito constitucional relativos à liberdade de expressão, à privacidade e às necessidades de melhoria dos meios de investigação criminal. Então, assim,
é o tipo de decisão que o bom examinador vai dizer, é aqui que eu vou pegar o próximo candidato, não bem preparado, que não vem estudando jurisprudência, e ao mesmo tempo, há muito material aqui para aprender em geral sobre essas matérias. Então, vamos avançar, porque a ministra Rosa Weber já veio de cara e de sola dizendo o seguinte, que fica afastada qualquer exegese, qualquer interpretação, portanto, né, que estenda a hipótese de excedência daquele artigo 12, inciso 3, para o sancionamento de inobservância de ordem judicial ou disponibilização de conteúdo, ou seja, uma fragilização deliberada dos mecanismos de proteção da privacidade inscrito na arquitetura da aplicação. Complicado, mas vamos simplificar então. Muitos juízes, parte do judiciário, diz o seguinte, você, Facebook, WhatsApp, não pode criar um mecanismo de criptografia que depois, que seja supostamente tão bom para proteger os dados do cidadão, mas que no fim das contas impeça o judiciário de utilizar essas comunicações para eventual investigação criminal, porque senão a bandidagem vai à loucura, fica muito feliz. Então no seu mecanismo tem de ter alguma porta para que, excepcionalmente, o judiciário possa interceptar esses dados. Você não pode criar um sistema inacessível, mesmo em casos excepcionais, mesmo quando o aplicativo estiver sendo usado para o cometimento de crimes. Então, quem defende esse bloqueio diz o seguinte, nada é absoluto, né? Nem o direito à vida é absoluto, então você não pode criar um mecanismo de comunicação como se a comunicação fosse um direito absolutamente inatingível e que na prática acaba viabilizando atividades criminosas. Então, você tem de ter uma porta aqui, tem de existir uma porta para que eu possa entrar e pegar e coletar esses dados, interceptar essas comunicações. Aí vem a ministra Rosa Weber e diz, não, eu não aceito esse argumento, porque isso será uma fragilização. E essa porta poderá ser explorada. O ministro Edson Fachin dissolve isso depois, diz, olha, abrir uma porta é fragilizar o sistema, e eu tenho de sopesar se vale a pena fragilizar o sistema. Então, ele vai lá na frente e a gente vai conversar sobre isso. Mas de cara, que a ministra Rosa Weber já fala, esses mecanismos de proteção são importantes, eu não posso fragilizar eles. Aliás, uma questão que ela fala aqui que é bem interessante é o seguinte, o poder estatal, ele realmente tem essa atribuição e essa capacidade, eventualmente, de acessar o conteúdo de mensagens no âmbito de uma investigação criminal, né, ou de processo penal. Isso está lá na própria lei que permite, né, o acesso a esses dados de maneira excepcional, e há uma exceção constitucional, tanto que a abertura aí de quebra do sigilo bancário, do sigilo de dados e comunicações telefônicas, né? Mas isso, o fato de o Estado ter esse direito de acessar essas informações, a depender do caso, a depender das hipóteses, não conduz à conclusão de que é ilegal, isso não conduz à conclusão de que é ilegal o oferecimento de serviços que, por proteção, acabem tornando inacessível o conteúdo das mensagens ao próprio provedor da plataforma. Porque, segundo o WhatsApp, nem ele tem acesso a esses dados. Ele diz, ninguém tem acesso. É tão seguro que o Estado não tem, mas eu, Facebook, também não tenho acesso. Ninguém tem acesso. É criptografia de ponta a ponta. Só as duas partes comunicando é que tem acesso. Logo, eu não posso dar esse dado porque não tenho esse dado. Eu não disponibilizo esse dado porque eu não posso nem eu mesmo acessar. E a ministra fala, o Estado tem o direito eventual de acessar comunicações, como a própria lei fala regulando o dispositivo constitucional. Mas isso não conduz a nós concluirmos que todo e qualquer mecanismo deve ter uma porta de entrada para que torne acessível ao dono das mensagens, mas também ao dono do aplicativo, do meio de comunicação e então por via indireta ao Estado em casos excepcionais. Pode sim existir meios de comunicação que simplesmente não franqueiam acesso a ninguém e aí não tem interceptação, não tem a oferta de dados, simples assim. Então, segundo a ministra, é lícito, portanto, o uso nas comunicações privadas de tecnologias criptográficas, né, que tornem materialmente inviável se acessar esse conteúdo das comunicações. Isso porque, segundo ela, uma vez desenvolvida uma tecnologia voltada a garantir, olha essa, segurança das comunicações, não cabe aí ao Estado buscar oferecer um serviço menos seguro, ou seja, mais vulnerável, sob o pretexto aí de eventualmente utilizar essa vulnerabilidade para cumprir uma ordem judicial. Então, o que é aqui? Olha, você na verdade quer o seguinte, quer que o serviço seja pior para que você possa acessar o serviço e então utilizar esses dados?
Isso é inadmissível. O Estado não pode, na verdade, requerer e obrigar a que as empresas prestem um serviço pior para os usuários, menos seguro só porque você quer. Segundo a ministra, a premissa aqui do pensamento é que esse descumprimento anterior dessa ordem, né, judicial que determinou o fornecimento dos conteúdos é que permitiria que fosse feito o bloqueio do WhatsApp. Só que esse bloqueio compromete o exercício por milhões de brasileiros de liberdades fundamentais de expressão, de comunicação, que são asseguradas pelo texto constitucional, né, causando comoção social, perturbações, implicando em problemas para as transações comerciais, reuniões de negócios, notificações de atos do próprio Poder Judiciário. O próprio Poder Judiciário vem utilizando os mecanismos como o WhatsApp para fins de comunicação de atos processuais, inclusive de intimação. Quando eu estava no interior, aqui em São Paulo, como juiz de vara única, eu utilizava o WhatsApp, tinha uma portaria que eu utilizava para poder intimar os atores processuais para o juizado especial e para o Sejusc, para os centros aí de conciliação. Então, fiquem atentos a isso. O STJ tem aqui um controle administrativo, um procedimento de controle administrativo, um PCA, em que ele autorizou a utilização do WhatsApp para fins de comunicação de atos processuais. Então, especialmente nos juizados especiais, onde existe essa questão da informalidade, busca-se a celeridade, é possível utilizar. Num processo criminal, num processo civil ordinário, por enquanto é um pouco mais difícil para a gente realmente poder ter certeza de quem é a pessoa e que ela está sendo intimada, mas a minha portaria descrevia ali que a parte tinha no Sejusc que utilizava normalmente, né? Encontrou, porque é só conciliação, se não der vai para o procedimento, mas no juizado especial a parte tinha de cadastrar e dizer que aquele era o seu número que ela preferia ser intimada por WhatsApp, e aí o oficial de justiça ou o funcionário, ele, uma vez que existia e que deveria estar habilitada a visualização, uma vez que havia confirmada a visualização, o oficial de justiça ou o servidor, ele confirmava no processo, certificava de que houve a visualização e ele pegava lá nas informações quando houve essa visualização, data, e nós considerávamos, para fins de juizado especial, intimada a parte. Legal, né? Parece bacana, ainda é questionável, discutível, eu sei que tem gente que não gosta, mas veja, aqui a ministra aponta, até o judiciário está utilizando e você quer simplesmente tornar esse serviço menos seguro. Então, segundo a ministra, a invocação indevida do Marco Civil para o bloqueio desses aplicativos, na verdade, não está amparado pelo Marco Civil. Então, é uma utilização indevida da lei e não a lei inconstitucional. A lei vem sendo utilizada erroneamente porque ela não ampara esse tipo de prática. Ou seja, nós não temos aqui uma inconstitucionalidade desses dispositivos, eles não são inconstitucionais. O que está havendo é um erro e um vício, portanto, no ato praticado, ou seja, nós temos um problema de devido processo legal com as decisões dos juízes que determinam o bloqueio e não necessariamente uma inconstitucionalidade do dispositivo de maneira abstrata. São coisas diferentes. Então, achei interessante o modo como a ministra coloca isso. Me parece ser, se for realmente prevalente essa decisão, que tudo indica que será, esse é o caso. Não é um problema com o dispositivo, mas um problema com a decisão do juiz. Então, fiquem atentos a esses argumentos. A ministra aqui ela cita outros argumentos, como por exemplo o efeito inibitório, quando as pessoas sabem que pode estar sendo interceptadas, né? E ela diz que a privacidade é o direito de ser deixado em paz. Eu achei isso bem interessante, né? A privacidade é o direito de ser deixado em paz, que merece proteção adequada e efetiva do ordenamento jurídico. Ela também cita que a proteção da privacidade é uma característica estrutural, né? Indispensável das sociedades democráticas. Ela refere aqui que a esfera da privacidade deve estar imune à ingerência e que deve haver garantia de salvo-conduto à palavra que é proferida nesses espaços. Por quê? Porque essas duas garantias geram fatores de limitação do poder das autoridades. Então, segundo ela, não teria utilidade na liberdade de expressão se não houvesse um lugar seguro onde o pensamento pudesse ser utilizado, né? Ou seja, o escopo da proteção constitucional é
aos assuntos pessoais em que não há o interesse público legítimo em sua revelação, né? Então ela fala que não podem se admitir hermenêuticas constitucionais, interpretações alheios à mudança dos tempos. Nós precisamos hoje equilibrar privacidade e limites da atuação do Estado. Ou seja, nós temos que avançar na técnica de maneira que mantenhamos as restrições à atuação estatal dentro do que efetivamente o Estado hoje enfrenta algum tipo de restrição em razão desse avanço das tecnologias, ou seja, isso na prática é normal. O que ela está dizendo aqui é, criptografia, amigo, é realidade, isso faz parte da nova realidade do Estado e você enfrenta isso, nós temos que nos adequar. Além disso, ela diz, olha, a Constituição escrita no mundo analógico, né, agora precisa ser traduzida para o mundo digital. Ou seja, nós temos que verificar o estágio de desenvolvimento tecnológico, né, e permitir, eventualmente, que esses espaços sejam preenchidos com o incremento do poder estatal ou com o incremento da privacidade individual. E aqui parece ser o caso, segundo ela, de dizer, olha, precisamos incrementar a liberdade individual. Essa parte aqui, segunda, ela tem mais a ver com os outros dispositivos atacados dentro dessa ADIM. É uma parte que eu acho que vira muito retórica, porque a discussão não é essa. Eu gostei mais do voto do ministro Edson Fachin, que nós vamos ver agora, porque ele encara situações sobre um âmbito de proporcionalidade e razoabilidade que eu achei mais interessante. O voto da ministra Rosa Weber, como eu não sou um grande fã dos seus votos, né? Parece muito retórico para mim, blá, 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 blá. E eu acho que falta um pouco aí de técnica na análise do que realmente está em jogo, de qual é efetivamente o conflito. O ministro Edson Fachin, que quando entrou no STF eu tinha lá as minhas dúvidas com ele, assim, salvo situações muito excepcionais, eu tenho, assim, foi uma gratíssima surpresa, é um ministro extremamente qualificado, mesmo quando eu não concordo com os seus votos, eu vejo assim uma técnica refinadíssima. Então, é um dos melhores ministros da Suprema Corte, e para mim é uma enorme surpresa, eu era franco opositor à sua presença, então veja como isso é interessante, né? E o voto dele, que nós vamos ver agora, esse sim, ele pega o cerne da questão. Esses últimos argumentos da ministra Rosa Weber são legais demais para você pegar uma ideia, por exemplo, vem uma dissertação aí numa segunda fase sobre privacidade, sobre liberdade de expressão, e você dizer isso, né? Que a liberdade de expressão, a privacidade, elas são indispensáveis às sociedades democráticas, elas fazem parte da estrutura dessas sociedades. Sem espaço protegido de fala, não vale a pena ter liberdade de expressão, não tem por que ter, não tem utilidade. Então, assim, o voto em si, do ponto de vista abstrato, é espetacular. Eu só fico aí com uma criticazinha que ele acaba sendo um pouco retórico, porque nós precisamos discutir o que está em jogo aqui. E aí, nesse aspecto, ministro Edson Fachin na tela, ao apreciar a DPF, ele foi pelo mesmo caminho que a ministra Rosa Weber, só que trouxe argumentos adicionais. Aí ele fala que é preciso afastar qualquer interpretação desses dispositivos que autorizem ordem judicial aí que demande acesso excepcional ao conteúdo das mensagens. Ou seja, na prática, o STF está dizendo assim, ó, não pode enfraquecer a criptografia, ou seja, a proteção que se espera de ter a liberdade de expressão uma sociedade democrática, ela faz parte hoje desse tipo de mecanismo como a criptografia. Ou seja, não adianta você falar em liberdade de expressão genericamente, abstratamente. Eu preciso de mecanismos para a garantia efetiva e concreta desse direito. E a criptografia, nesse aspecto, é isso. Então, parece muito, né? Mas a criptografia é um meio de assegurar a proteção aos direitos que em uma sociedade democrática são essenciais. Quando nós falamos em criptografia, não é assim, criptografia, isso aqui é uma coisa técnica. Ela é uma coisa técnica, mas é uma coisa técnica que é um mecanismo de defesa de liberdades democráticas fundamentais. Então, ele ressalta aqui, esclarece, que ela é um meio de proteger as pessoas no ambiente digital, ou seja, ela é um processo matemático de conversão de mensagens e informações em dados que ficam ilegíveis por qualquer pessoa, a não ser o destinatário da mensagem, ou seja, a criptografia serve para proteger o conteúdo da mensagem. Ela não protege outras questões, mas protege o conteúdo, não protege o IP, por exemplo, mas o conteúdo. Ou seja, ela é um mecanismo de efetividade daqueles direitos previstos na Constituição. E segundo o ministro, e aqui ele mata de cara, o primeiro ponto é o seguinte: é do interesse do Estado brasileiro, e tem de ser, encorajar as empresas e as pessoas a utilizarem a criptografia, ou seja, a manter o ambiente digital com a maior segurança possível, ora essa.
esse é o objetivo do Brasil. Como o Brasil pode agora querer não incentivar, ele deve incentivar a utilização dos melhores mecanismos possíveis. Agora, e aí, até aqui estava muito parecido, muito próximo aí do que trazia o voto da ministra Rosa Weber. Mas aqui o ministro avança. Agora nós vamos ir mais fundo aqui com o nosso estratégia. O desafio que esse modelo de proteção ele acaba ensejando é que a criptografia ela autoriza apenas o próprio usuário do serviço a ter acesso a esses dados. Ponto final. Ou seja, aí que nós utilizamos hoje smartphones, celulares, computadores, não há outro acesso, outra pessoa autorizada. E qual é o problema? O grande problema é que diante disso nós temos uma preocupação, e aqui o ministro mata a coisa, uma preocupação justificada pela dificuldade técnica na apuração de crimes graves que violam direitos fundamentais. Exemplo, a pornografia infantil. Aí o ministro vem com essa história de condutas antidemocráticas, aqui eu tenho um problema, né, que essas condutas antidemocráticas às vezes é uma questão política, ideológica, né, mas as manifestações xenófobas, racistas, intolerantes que ameaçam o Estado Democrático de Direito, eu já sou mais da linha do free speech, né, e tal, deixa as pessoas falarem, você responde, se você não gostou a gente vai pra cima e tal. Eu acho que os países em que o free speech é respeitado são países melhores do ponto de vista da liberdade de expressão e das liberdades públicas, né? Quando você começa do ponto de vista governamental, hate speech não pode, discurso de ódio está proibido, eu acho que começa a haver aí uma análise, inclusive, de conteúdo político ideológico das manifestações, o que está no paradigma consegue se manter, e eu sigo a linha de John Stuart Mill. Mesmo a pior decisão, ela serve para reforçar aquela que é certa. Mesmo o pior argumento serve para mostrar que aquele argumento é o correto. Se você não tem mais parâmetros, você não conhece os contra-argumentos, você perde a linha da história. Então, essa é a minha opinião. Então, essa parte do voto aqui, mas a primeira parte é o que fica. A preocupação com a criptografia é justificada, não é assim, deixa pra lá. Não, nós temos aqui uma questão importante, como continuar investigando crimes importantes que ocorrem nesse âmbito do WhatsApp, no âmbito desses meios de comunicação, que na prática agora não podem ser investigados. Não é um negócio simples assim, tá? Então, segundo aqui o ministro, os órgãos de segurança ficam privados, ora essa, dos instrumentos tidos por eles indispensáveis, né? E que reconhecidamente são legítimos em relação, por exemplo, às chamadas telefônicas. E como é que fica com a solução dessas violações aqui que são praticadas no âmbito digital? Não ficam, né? Então acabam não conseguindo investigar. Então, a partir dessa premissa, nós localizamos aqui uma questão chave para entender qual é o conflito aqui. É saber se o risco público representado pela criptografia, porque ela representa um risco público, acabamos de ver, ela justifica a restrição do direito à criptografia por meio de imposição de soluções, software, ou a proibição da criptografia, ou a criação de um canal excepcional de acesso para a diminuição do nível de proteção. Então o ministro diz assim, a primeira coisa, existe um risco na criptografia, um risco, por exemplo, de nós não conseguirmos investigar crimes gravíssimos que ocorrem. Então não é assim, a criptografia é uma maravilha, 100%, não, ela oferece um risco. A pergunta é do interesse público e há justificação proporcional a ponto de nós criarmos um software que vulnere a criptografia, ou mesmo proibir a criptografia em um caso excepcional, ou em um caso aí extremo? Então, o ministro fala assim, a questão é muito difícil, e é difícil mesmo, né? A resposta depende de um rigoroso exame de proporcionalidade, isto é, de uma avaliação aí cuidadosa do que se ganharia com a promoção de interesse público ou se é compensado com a restrição de direitos, como o direito que já está falando aqui, direito à criptografia, por quê? Como mecanismo de efetividade daqueles direitos fundamentais de liberdade, de expressão, de sigilo, né? De respeito ao sigilo das comunicações e de dados e de, na prática, um espaço em que você possa exercer a sua liberdade sob pena de não ter razão a liberdade de expressão na prática, né? Então, segundo ele, aqui nós temos que ter fazer uma análise de ponderação, de proporcionalidade, inclusive com relação à certeza científica que se tem sobre essas informações. Porque, segundo ele, quanto mais grave for o peso da interferência de um direito constitucional, maior deve ser a certeza sobre as premissas que o fundamentam.
Olha que legal essa frase aqui. Quanto mais grave for o peso de uma interferência estatal num direito constitucional, maior deve ser a certeza sobre as premissas que fundamentam essa restrição, essa invasão. Então, se você vai eventualmente excepcionar a criptografia, a certeza que você tem de que essa é a resposta correta, que você precisa fazer isso, que não há outro meio de atingir aquelas investigações senão por esse modo, mas que você conseguirá fazer isso de maneira segura sem vulnerar as próprias garantias que foram tão ressaltadas do sigilo das comunicações. Essa certeza tem que ser tão grande porque, afinal de contas, a vulneração é grande. Eventualmente, quando a vulneração for menor, você pode ter uma maior maleabilidade. Então essa frase é a frase para ficar na memória para concursos. Quanto mais grave for o peso da interferência em um direito constitucional, maior deve ser a certeza sobre as premissas que o fundamentam. Pois bem, tanto que o Marco Civil da Internet ele garante o direito aqui à privacidade, né, à liberdade de expressão e fala que esses direitos são condições para o pleno exercício do direito ao acesso à internet. Ou seja, sem privacidade, sem liberdade de expressão, amigo, já era. Elas fazem parte aqui da primazia do ordenamento nacional. Ou seja, de fato a legislação salvaguarda todos esses direitos, né? Inclusive a questão da interceptação só é possível nos casos mais graves, né? Com reserva de jurisdição, investigação criminal, crime com reclusão. Ou seja, não há dúvida sobre o direito e a importância dele. O ministro ressalta isso. Olha, a dúvida não recai sobre a relevância aqui do direito, de maneira nenhuma. A questão é o que se ganha com o acesso excepcional, se é módico o suficiente para justificar. Ou seja, se o que nós ganharemos com o acesso excepcional à criptografia, com a quebra da criptografia, é suficiente para justificar essa medida invasiva. E aí ele diz o seguinte: é inegável que a garantia de proteção à privacidade e à liberdade de expressão por meio da criptografia traz riscos à segurança pública. Então eu gostei disso aqui. O ministro, olha o voto, ele ataca exatamente o cerne da questão. Ele diz: não há dúvida de que a criptografia, ela, ao vedar o acesso à informação, mesmo diante de ordem judicial, ela vulnera a nossa segurança pública, porque os bandidos vão utilizar e estão utilizando o WhatsApp. Faltou isso no voto da ministra Rosa Weber, né? Essa nossa análise aqui é aprofundada das decisões. E os ministros não passam incólume, não. Então, faltou isso aqui no voto da ministra, porque há risco à segurança pública. Quer dizer, você hoje tem traficantes, matadores, todo mundo discutindo por WhatsApp. Mas aí vem o ministro e diz o seguinte: então, por esses argumentos, há um aumento de custos, por exemplo, a realização de investigações criminais, porquanto a capacidade de monitoramento e de interceptação de mensagens é tida, para alguns crimes, como a única modalidade possível de se apurar esses ilícitos, né? Então, veja, por exemplo, lavagem de capitais e tal, você não consegue pegar muita coisa, né? Às vezes tráfico de drogas, só você conseguir pegar lá o carinha que tá vendendo ali na esquina, o mulinha, você não pega ninguém mais. Os caras se comunicam, entregam, tem muitos intermediários. Então, segundo a polícia civil e federal, às vezes sem interceptação telefônica, sem acesso à comunicação, não tem investigação na prática. Só que aí o ministro refere, por outro lado, a concessão de privilégios especiais aos agentes do governo para acesso à criptografia também apresenta graves riscos à segurança de todos. Que riscos? Além de tornar essa vulnerabilidade do sistema explorável por outras pessoas, por terceiros, faz com que os usuários migrem em direção a outros meios mais seguros, ou seja, mais difíceis de serem rastreados. Então olha que interessante, o que o ministro diz aqui é o seguinte: primeiro, quando você cria uma vulnerabilidade, essa porta para acesso à criptografia, como é que você garante que terceiros não vão acessar, que não vão explorar essa vulnerabilidade? Quando você cria uma vulnerabilidade no sistema, amigo, o pessoal, os hackers, os caras estão aí, entendeu? Já é complicado ter segurança, se você liberar, é difícil, viu? Então assim, esse já é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma vez que os bandidos sabem que agora tem essa possibilidade, eles vão procurar outros e outros e outros, cada vez instrumentos mais e mais difíceis de serem rastreados, o que gera mais e mais custo. Então nós estamos indo numa questão intermediária. E aí quando a gente vai lá e diz, não, agora vamos liberar geral o acesso aqui, cria uma porta, um software aí, ou quebra a criptografia, os caras vão para outro, e outro método, até que eles encontram um dia um que é tão caro e difícil de acessar que realmente não vai ter como investigar. Falou, então não vamos incitar essa corrida por métodos cada vez mais difíceis de nós acessarmos, tá? Não vamos acessar. Então, cuidado com isso. E aí ele vem para o cerne da ponderação.
Então, é contraditório, em nome dessa segurança pública, fazermos com que a internet seja menos segura, porque a internet segura é um direito de todos e dever do Estado. Ou seja, se houver certeza comparável a ganhos obtidos em outras áreas, tudo bem, mas não é isso que nós temos aqui. Nós não temos uma certeza de ganho comparável à perda da quebra da criptografia, né? O risco causado por essa quebra ainda não justifica a imposição de soluções que envolvam um acesso excepcional. Portanto, é inconstitucional proibir as pessoas de utilizarem criptografia de ponta a ponta, pois a ordem como essa impacta desproporcionalmente as pessoas mais vulneráveis. Então, o ministro está dizendo, pelo menos por enquanto, fica a criptografia e não tem nada de ilegal nela, é inconstitucional dizer que não se pode usar criptografia e ainda é desproporcional a gente quebrar a criptografia para ter acesso. Ainda as vantagens que derivariam dessa quebra de criptografia de longe ficam atrás das desvantagens que gerariam, especialmente com relação à segurança. Eu discordo aqui com essa história de dever do Estado. A internet sempre foi segura sem o Estado. O Estado é a maior ameaça à internet, como nós estamos vendo aqui agora, né? As empresas privadas estão conseguindo métodos cada vez melhores de criptografia e o Estado está louco porque ele não consegue acompanhar. Então essa história de dever do Estado aqui, o ministro ele é um ministro que gosta de intervenções, né? Essa era a minha crítica quando eu era crítico, né, a sua entrada no STF, achava que ele era um ministro que, assim, seria muito interventor e ativista, e, enfim, mas é muito bom ministro, independente disso, né? Então, ele bate aqui, não pode, não pode, não pode. Agora, ele também diz o seguinte, claro que o conhecimento de um direito constitucional à criptografia não isenta as empresas de se conformarem com a legislação brasileira e de cumprirem as ordens judiciais, né, quando não depender de quebra da criptografia. Porque essa é outra questão. Aí as empresas se escondem atrás disso, não posso, não consigo e tal. O Google, o Facebook, com suas respostas ao Brasil, eles sempre dizem o seguinte, nós somos empresas americanas constituídas sobre as leis americanas, com sede nos Estados Unidos, não podemos entregar esses dados aqui, conforme a lei brasileira, e a justiça nesse aspecto aqui diz negativo. Você presta serviço no Brasil, sua página é em português, você tem aqui uma filial, respeite as leis brasileiras. Então o ministro ele ressalva isso, tá? Deixa isso claro. De toda forma, seja como for, não vale suspensão das atividades dos aplicativos de jeito nenhum, não pode fazer isso, não pode determinar quebra de criptografia, porque isso afeta a proporcionalidade, né? O direito do usuário de não ter suspenso o acesso à internet e ponto final. Quando nós chegamos aqui, então ele bate de que não cabe aos juízes aplicarem ordinariamente a autorização de interceptações telemáticas e aplicarem como sanção o artigo 12, inciso 3, que permite a suspensão das atividades. Só que aí o que aconteceu? Aí nós, para tudo, vem o ministro Alexandre de Moraes e fala que ele precisa pensar mais sobre essa matéria, ele precisa olhar um pouco com mais de calma, e aí ele pede vista dos autos, ou seja, vamos ter que aguardar agora o voto vista para ver para onde vai essa discussão. De toda forma, uma vez que nós saiamos desse período de epidemia e essa questão voltar à tona, eu imagino que vai haver discussões sobre, com o voto de vista ou não, né? Vai haver discussões sobre o âmbito desse julgamento iniciado e nós aprendemos muito, espero, com o que nós vimos aqui agora, porque tem muita coisa legal nesses votos, né? Eu tentei mostrar isso, deixar claro como é importante conhecer essas nuances sobre o direito de liberdade de expressão e de sigilo das informações, de proteção aos dados. É isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Olha aqui, eu coloco aqui um até a próxima com o Jean Wilbert, para que nós, no próximo encontro, já ao vivo, possamos discutir sobre muitos outros temas. Continuem firmes no estudo dos informativos. Nós teremos, a partir do dia 16, informativos do STJ. Finalmente, eu serei o responsável também por eles. Então, a partir do dia 16, nós temos na terça-feira do STJ, na quarta-feira do STF, sempre juntos aqui, meus amigos, terça e quarta-feira, agora com informativo, 8h30 da manhã, terça e quarta, STJ, STF, não percam, estaremos juntos ao vivo, você poderá conversar comigo, suas manifestações, eu espero que tenham gostado desse encontro gravado aqui na minha casa. Na próxima estaremos junto com toda a estrutura e, legal, podendo conversar em tempo real. Um grande abraço a todos e até a próxima!